Boa noite a todos e todas. Nós estamos dando início a mais uma live Teologia e Afins. Hoje nós conversaremos com o professor e Babalaô Ivani dos Santos, que é do Rio de Janeiro. Enquanto ele acessa a live, também as pessoas que estão interessadas no assunto, que é intolerância religiosa. Esta Estamos vivendo um momento extremamente delicado, né, no mundo como um todo, no tocante a várias manifestações sobre racismo em todas as partes do mundo, e o Brasil também não tem se excluído desta mesma temática, desta mesma situação. E muitas vezes nós temos testemunhado os exemplos de racismos no campo religioso, né, com manifestações de intolerância religiosa, principalmente no que se refere àqueles que são de religiões de matriz africana, com perseguições, invasões de templos de religiões do candomblé, e até mesmo incêndio, expulsão de lideranças religiosas de comunidades e coisas do gênero. Então, eu vou introduzir o professor Ivani a nossa conversa para a gente dar prosseguimento enquanto as pessoas vão acessando a nossa transmissão. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar conversando com você. Muito Igualmente, bom, né? Que igualmente. é sempre uma oportunidade assim abençoadora quando a gente pode estabelecer diálogos, né? Um diálogo de natureza interreligiosa como esse nosso, né? Que Sempre isso. numa época como essa que nós estamos vivendo, de tantos tumultos e de tantos maus exemplos, eu acho que é oportunidade para nós darmos um bom testemunho de que é possível construir uma sociedade fraterna, onde indivíduos de diferentes crenças podem se respeitar e aprender uns com os outros. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? O pessoal está começando a acessar a live, há muita gente que já o conhece, né, da sua caminhada, da luta de combate à intolerância religiosa. Né? O que eu sei é que o senhor é professor, Eu, Babalaô, né, do Candomblé, e eu, falasse um pouco a respeito dessa sua atuação, tanto nesses dois universos, a academia e no campo da religião também. e no campo da militância política também, né? É muito importante isso. Primeiro, sou iniciado no Candomblé, na Bahia, há 40 anos, né? Lá em Maragogi, na Bahia, casa de Edinho Oxóssi. Iniciei lá para Orixá. Coincidiu que quando eu me iniciei para Orixá, eu estava justamente já no segundo período, quarto período, na Faculdade Notre Dame, no Rio de Janeiro, né? Fazendo pedagogia. Então, eu fiz pedagogia num ambiente teocrático, né? Porque a Academia Notre Dame era uma faculdade católica. Uhum, Consequentemente, você tinha que estudar teologia, né? entendi. Uma das cadeiras era teologia, embora eu fazia pedagogia, mas sendo uma faculdade confessional, e iniciado no candomblé, né? Ter uma ideia. Tive professores muito interessantes que eram ligados à teologia da libertação, né? Paulo Botas, Jeter Ramalho, você conhece o Jeter? Zé Ricardo Uhum, Ramalho, filho do Jeter, série de professores. O, tinha o José Pereira, que era franciscano, né? Então, foram meus professores de teologia, filosofia. Então, o diálogo apareceu aí. Embora eu, candomblessista, militante do movimento negro, sempre fui militante do movimento negro, da luta contra o racismo e também por questões de direitos humanos, quanto
violência de criança e adolescente no Brasil. E toquei minha vida na sociedade e a minha vida também religiosa, né? O senhor é baiano, então? Sou filho de baiano. Ah, Sou filho nascido no Rio, mas filho de baiano. Você deve entendi. conhecer filho de baiano, né? Então, não fui criado na família, fui criado num colégio interno, né? Criado Entendi. fora da família. E o interessante disso tudo é que eu, em 2006, fui iniciado para IFA, embora era esse o caminho que sempre me apontavam, na Nigéria, na África, onde eu vou todo ano, tenho uma experiência interessante lá, eu vivo, né? Uma Uhum. experiência espiritual. E, em 2008, a partir de episódios de intolerância religiosa aqui no Rio de Janeiro, denúncia do chamados os maus evangélicos aliados ao tráfico de droga, né? Traficantes evangélicos, tem isso. E nós fizemos, então, uma manifestação, construímos a Caminhada pela Liberdade Religiosa, desde 2008. E a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, o qual foi eleito o interlocutor, do qual essa caminhada é feita todo terceiro domingo de setembro. Estamos na 14ª caminhada, caminhada de repercussão internacional, e aonde dialogam ali, embora a maioria é o pessoal de matriz africana, mas outros grupos religiosos participam, né? Judeu, muçulmano, haitianos, os setores reformados, progressistas, participam, alguns agora pentecostais e neopentecostais também negros começam a participar, começam a crescer dentro dessa caminhada, e ela é uma caminhada em defesa da liberdade religiosa. E se você congrega mais gente, né? Claro, Uhum. discutindo o Estado laico, né? Combatendo a intolerância, né? De onde ela vier. Bom, 2015 aconteceu, 2014 foi apoiar uma atividade feita pela professora Décia Pitarese, né? Lá da UFRJ na História. Foi o primeiro congresso do LER, que é o Laboratório de Experiência Religiosa, que tem lá na universidade. Vamos ajudar a organizar um congresso, primeiro congresso. E fizemos, então, junto com a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, e fizemos também junto com o CEAP, que é o Centro de Articulação de População Marginalizada, que é uma ONG de mais de 30 anos, que nasceu da experiência da Associação dos Alunos da FUNABEM, ex-aluno da FUNABEM. E aí, fizemos uma mesa de abertura, o professor Décio Pitarese, professor com uma grande capacidade, que sabe, é um especialista em Jesus histórico, né? Ele, quando depois me viu falar na mesa sobre o Estado laico e tal, aí ele me puxou e disse: eu queria que você fizesse doutorado comigo. Né? Aí, não, tal, eu fugi um pouquinho, não, para cá, enrolei para cá, enrolei para lá, eu tinha que viajar para a África, viajei, ele me pegou de novo: não, você tem que vir. É importante que não tenha a sua narrativa na academia. E você já é um acadêmico, você precisa apenas ter o capital simbólico. Né? E aí, tanto fugir para cá e tal, então, em 2015, no meados de 2015, segundo semestre, eu fiz prova, passei para o mestrado, na verdade, a ideia era ir para o mestrado. A minha tese, aí depois, eu tinha como objeto de pesquisa, era discutir a caminhada do Rio de Janeiro e a caminhada da Bahia, que tem do povo de Axé da Bahia, e acabou que no curso eu me lembrei, eu falei: não, rapaz, marchar não é caminhar. Aí o André até falou: não diga isso para ninguém, não, senão ele vai pegar, rapaz. Mas essa ideia é boa, marchar não é caminhar. E aí eu preferi fazer um estudo para discutir a marcha para Jesus e a caminhada pela liberdade religiosa. Né? Bom, foi muito interessante. É um livro publicado agora, né, pela Palas, né? Já está pela Palas. Até me surpreendi que teve uma pessoa aí em Sergipe, né, do Centro da Religião, me disseram que tem gente que já leu. Eu não, já leu teu livro, cara. Ou já leu. Né? Já devia ter disso, né? Você acaba perdendo. E a minha ideia. E aí, ao analisar o que está por trás dessa ideia de caminhar, né? E marchar, e ao mesmo tempo tinha que falar de intolerância, em história você tem que fazer o chamado chão histórico. Né?
Então, eu tinha que fazer um estudo histórico desde a colônia do Império, porque o tema é marchar não é caminhar, interface política e cultural das religiões de matriz africana frente à intolerância religiosa no Rio de Janeiro, de 1950 até 2008, que é onde justamente bate ali a primeira caminhada. Onde eu construí um chão histórico. E a minha ideia era não colocar a religião africana como vítima, como é o tempo todo, que é uma resistência cultural ou é vítima. Né? Muito pelo Uhum. contrário, sempre tiveram uma importância muito grande de articulação na sociedade em geral, sempre construindo as suas chamadas alianças. Né? Então foi muito interessante. Aí você pega que são os perseguidos no Império, na colônia, né? Obviamente as articulações que são feitas políticas com o Estado, e tem que observar, a Igreja Católica é de Estado, quase ninguém fala disso, né? Até a Igreja Uhum. Católica não era Estado, era Estado, entendeu? Consequentemente, era a única religião oficial. E como é que, primeiramente, o candomblé ele se articula, né? Que muita gente costuma ler como sincretismo. E eu faço uma leitura a partir de James Scott de discurso oculto, né? É diferente do sincretismo. Você assimila. Já no discurso oculto, não. Você caminha com o outro, mas vai construindo a sua agenda, né? O cara finge que te domina e você finge que é dominado e você vai impondo a sua agenda, né? E vai lutando por direito. Foi o que sempre aconteceu. É à toa que sobreviveu essa cultura, essa identidade. Depois, já no final, aí tem a questão dos protestantes, quando entram no Brasil, né? Algum com mais força ali com Dom João, né? Traz alguns. E aí você vai analisando que do ponto de vista do Estado, seja o Estado colonial, o Estado imperial, né? E o Estado republicano, esse é o único grupo religioso que é perseguido oficialmente pelo Estado. Embora havia proibição para os evangélicos, né? No século XIX, somente, não século XVIII, mas século XIX, principalmente, mas nunca, que é a proibição, mas você podia fazer culto em casa. No nosso caso, nunca houve. Né? Depois vem a República, obviamente a República tenta criar um Estado laico, e uma coisa interessante, né? Eu não pus isso na minha tese, mas eu tenho visto muito isso, que alguns grupos protestantes eles já lutaram pela abolição, porque muitos eram reformados, ou meu vídeo reformados, eram republicanos, de inspiração republicana, sejam ingleses, Uhum. né? É republicano. É pouco falado sobre isso, né? Mas isso é uma verdade que aconteceu naquele período. E depois, quando vem a República, a primeira Constituição da própria República, né, que estabelece a relação formal entre Igreja Católica e Estado, que a Igreja do Estado é a Igreja Católica. Né? E o Estado, na verdade, a República persegue os cultos afro e criminaliza os negros. Né? E é interessante quando você fala de teologia e intolerância religiosa, tem que observar que a teologia é uma construção ocidental. A ideia de teologia ela é uma construção ocidental, principalmente no século XVIII, quando nasce a ideia de ciência da religião. A gente tem que dialogar com a ciência. Você está tomando um corpo muito forte. Né? Você separa mística e magia, né? Então passa a ser ciência, isso muito influenciado justamente pelos reformados. E a gente virou a magia. Né? E aí, obviamente, a demonização vem a partir disso. Né? Como se o milagre não fosse magia, se algumas práticas que estão dentro do próprio cristianismo não fosse magia. Como se fosse uma coisa da razão. Né? Justamente o reformado leva para esse campo. Aí a instituição é que passa a ter força. A intolerância tem a ver com isso. Mas a intolerância, ela nasce, do ponto de vista mais geral para compreender, ela nasce com a reforma protestante. A intolerância é religiosa. Né? Começa justamente com a perseguição ali dos reformados. Lutero é o primeiro que vai falar dos dois mundos. Né? Muito interessante isso. Já põe uma divisão entre o mundo espiritual, né? E o mundo humano, mas embora todos foram criados por Deus, na noção dele. Okay? Mas quem vai primeiro falar de intolerância mesmo é o Locke. Né? Locke vai no século XVII, escreveu um tratado sobre intolerância,
E nesse tratado ele vai falar da laicidade. Já coloca ali os princípios da laicidade. Só que, mesmo o que ele está falando? Ele é um calvinista, né? É um inglês, um filósofo inglês calvinista. Então já tem ali uma cisão, porque ele está falando da intolerância, da disputa entre o campo cristão, os católicos, os anglicanos, né? Os luteranos e os calvinistas. Né? Isso é importante observar. E esse documento é um marco importante, eu digo isso, e ele é pouca gente às vezes não liga, que ele é justamente o ideólogo, o idealizador, é o cara que vai influenciar a chamada independência e a Revolução Americana. Vai ser considerado um Estado. Né? Quando você fala de Estado laico, você tem a discussão como exemplo, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. São os dois modelos, mais ou menos, que todos colocam. Por quê? Porque o Estado americano vai nascer para proteger justamente os puritanos, né, que são expulsos da Inglaterra, perseguidos da Inglaterra, e vai nascer como Estado laico. Então, ele é calvinista e é maçom. Né? Então, esquece um pouco isso. Então, vai nascer sob inspiração da maçonaria. Você não esquece dessa ideia. Isso não é aplicado no Brasil, que está vivendo quase o mesmo período, as mesmas questões aqui no Brasil. Né? O Estado, mesmo após a República, o chamado Estado laico, ele nasce sob inspiração cristã católica. Né? Eu costumo dizer que a laicidade que se fala do Estado, o Estado republicano, ela é uma construção dos reformados. Então, também não é tão assim, isento como as pessoas pensam. Os reformados. É à toa que a escola pública nasce das escolas dominicais dos luteranos. Né? O modelo que você tem. Então, se não entender essas influências, né, inclusive do ponto de vista da filosofia, e aí nós temos que observar, para entender a intolerância religiosa contra a geração africana no Brasil, e a teologia nasce justamente nesse período, né, como teologia mesmo, tinha antes as experiências anteriores, né, mas o que vai nascer com mais força, né, no chamado no mundo moderno, ela vai ser tem como base filosófica, né, justamente o quê? O Hegel e o Kant. A chamada escola de Frankfurt. E tem que entender que o Hegel, ele estudou para ser pastor luterano, para ser padre luterano, como se diz na época. Né? Ele tinha uma formação religiosa, as pessoas não falam isso. E ele tem um documento muito interessante, que pouca gente lê, eu dou para meus alunos aqui no curso que eu dou sobre história da intolerância religiosa na contemporaneidade. Ele tem um texto, um estudo que é chamado Geografia Universal. E ele vai justamente dizer que a África era primitiva, não tinha universalidade, não tinha civilização e não tinha história. Observa bem. E tem uma pérola dele que é muito importante, que ele vai dizer, inclusive, que o único lugar que podia ter um princípio de civilização na África era o Egito. Por isso, tem que estar na Ásia Menor. Né? Ele vai dizer isso, claramente. Okay? E o Kant, já no século XIX, ele vai dizer que a África, além de ser primitiva, os africanos cheiravam mal, abaixo do Saara, no escrito deles, né? Também sobre geografia, universal. E tinha pele escura por maldição divina. O que eu quero dizer? Se essa é a base filosófica da teologia, que são os primeiros, tem outros aí, mas são a base central, que é chamada de escola de Frankfurt, né? Obviamente, você tem uma construção teológica muito influenciada pela essa visão ocidental, de que os africanos, abaixo do Saara, e também os asiáticos, ele também fala dos asiáticos, não são humanos. O humano é o Ocidente. Isso tem uma influência grande na mentalidade das pessoas, na formação das pessoas e também no campo religioso. Ok? Por que eu digo isso? Se você olhar, a Bíblia é lida de forma hegeliana. Se você observar a construção
pouco dela, que exclui a África como berço da chamada África hoje, que na época não era, né? A Ásia Menor, né? Parte dela se comunicava, aqueles setores ali todos, porque essa história de Oriente Médio, depois do que inventa o canal do Suez, agora é o canal do Suez, aí virou Oriente Médio, porque não era o Oriente Médio. Então, a circulação daqueles povos, que eram nômades, que eram povos nômades, né? Eram muito grandes, se comunicava ali por essa área toda, com o Mediterrâneo, né? O que nós chamamos hoje de África. Como é que eu observo que a Bíblia ela é lida de forma hegeliana, de uma forma extremamente racista, as pessoas não percebem? É justamente que você tem na Bíblia, você faz a fala ali dos custos, né? Fala do Egito e tal, aí Abraão é o primeiro hebreu. E eu sempre, às vezes, quando estou em debate com pastores, os mais ferrenhos, né? Aqueles mais intolerantes, eu digo assim, pastor, onde era o Jardim do Éden? Aí o cara fica nervoso, né? Ele não sabe explicar onde era o Jardim do Éden. Mas onde era o Jardim do Éden, pastor? Por quê? Porque a teologia ela dialoga com a metafísica, com a filosofia, não com a história. Então, na hermenêutica que ele faz, e é muito engraçado, porque a hermenêutica virou como se fosse uma coisa sagrada, ou seja, as palavras gregas viraram como se elas fossem cristãs, né? Filosofia grega. Então, na hermenêutica que ele faz, que no fundo é interpretação, e o engraçado é também observar que hermenêutica vem de Hermes, e Hermes parece que era grego, mas não era grego, ele era egípcio. Ainda tem mais essa. Então, na hermenêutica, quando ele fala, que é sagrado. Por isso que a fala dele é sagrada, que é como vem da palavra. Né? As culturas são... Então, quando ele faz a hermenêutica, ele faz a interpretação como se o Éden fosse lá em cima. Né? A construção é o Éden, Jardim do Éden, Jardim do Éden, uma coisa que... Né? Imaginária. Né? E aí, como se o Criador, aborrecido com a dor, expulsou aqui para baixo, para a terra. Mas se você for na própria Bíblia, em Gênesis 2, eu sempre gosto de dizer isso, lá está dito onde era o Éden. Lá diz que o Éden era num lugar que tinha um grande rio que virava a quatro. Primeiro era o Pisson, depois o Geom, depois o Tigres e o Eufrates. Diz mais, que o Geom circundava as terras Cush e o Eufrates a Síria. Está lá a Síria hoje. Então, se você for olhar as terras Cush, chamadas terras Cush, o que seria? Sudão, Etiópia e Egito. Certo? Então, observa como é que essa construção ela já te coloca para o Oriente Médio, aí você vem com Abraão, patriarca, né? Que é o primeiro hebreu. Mas hebreu é aquele, alguns dizem que é que veio das águas ou que atravessou o rio. Qual rio que ele atravessa? O Tigres e o Eufrates. Mas ele estabeleceu o Iur, era seminômade. Estou falando da origem. Né? E a ligação com os custos mostra que ele vem dessas tribos, desses grupos que estão ali nesse lugar. Todo judeu sabe que vem do norte da Etiópia, que vem justamente das cavernas, quando dessas cavernas. O que eu chamo a atenção é que essa construção que ela parece, que é simples e fácil e teológica, ela tem na sua base já o racismo, o desconhecimento da África como berço da civilização mundial, onde está, na verdade, a origem da chamada do criacionismo, da ideia criacionista. Essa ideia, inclusive, é Cush. Você olhar o Gênesis, todo é Cush. É uma construção dos Cush. Né? Então, quando você retira isso, okay? Coloca no Oriente Médio, e ali faz a aliança justamente greco-romana, né? Você construiu uma outra lógica de compreensão da sociedade. Então, isso é uma das bases centrais da desumanização e de nossa África como civilização, da base do racismo, que vai crescer mais ainda no século XIX com o racismo científico, né? E da intolerância religiosa. Isso tem impacto no Brasil. Nos dias de hoje, no país hoje. Estamos vendo essa discussão toda. Olha o que está acontecendo na Europa, né? Tem que jogar a estátua do sujeito, que era esse que está em debate. Essa civilização que foi construída, e tem que observar que a questão religiosa ela não é só religiosa, a reforma não era só religiosa. A reforma tinha a ver com uma questão de religião, mas tinha um modelo econômico, um modelo social e um modelo cultural. Né? Bom,
Dito isso e as perseguições que tem, o meu desafio era como tratar da marcha para Jesus sem ofender os evangélicos, sem generalizar. É o desafio na academia, né? Eu fui, na verdade, eu entrei no mestrado, mas fui logo fazer a minha qualificação e me mandaram direto para o doutorado. Então, eu consegui ir logo para o doutorado, né? Eu tinha a pesquisa toda ali e tal. É um desafio. Então, na verdade, eu preferi, para não generalizar, eu preferi, na verdade, estudar o comércio, quer dizer, ou seja, entender que a massa para Jesus, na verdade, ela nasce na Inglaterra, né? Nos anos 90, na Inglaterra, que ela tinha como objetivo unificar a Irlanda, né? Era uma questão de católicos e por isso que ela nasce com esse nome, unificar a Irlanda. Alguém foi lá na Inglaterra, né? O apóstolo, não sei o que, trouxe a marcha para cá e virou uma outra história, né? A marcha virou uma outra história. Então eu tinha que estudar para não atingir o fiel que vai à marcha, que tem gente que vai porque que é fiel e de fato acredita, mas os interesses políticos e econômicos que estão em torno da marcha. E aí tem que estudar o comércio, quem organiza a marcha. E você vai ver as disputas, né, entre a igreja da Bispa Sônia, do seu esposo, né, que detinha a concessão da marca no Brasil, né, com o pastor Silas Malafaia, o comércio, né, os interesses que tinha ali, inclusive por questão de marcas. O engraçado é que a marca ela também fala em licenciamento de marcas, né? E no final você vê que além de uma política muito clara com relação aos interesses da indústria gospel, né? Eu não estou entrando, não estou dizendo se é bom ou ruim, mas a indústria gospel em si, né? E de outros interesses, inclusive com relação à agenda, né, conservadora da bancada evangélica, né? Então ela virou um grande instrumento de fortalecimento político, né, e de negócios, né, porque as grandes lideranças são empresariais, mais do que do campo religioso em si. E aí, como é que por trás dessa esfera política, né, que virou a bancada evangélica, virou uma série de outras coisas, aí virou a perseguição à escola pública, né, e aí serve como base para a intolerância religiosa, para o racismo, e, por outro lado, a caminhada pela liberdade religiosa, que começa com os religiosos de matriz africana, mas no final eu tenho que dizer, não, tem que abrir, gente, vamos abrir. Senão não dá. Mesmo o pessoal nosso tendo conta, e vem o Marco Amaral, que é presbiteriano, meu grande amigo, né? Uhum. O Sérgio Nisquet pelo lado judaico, a CNBB na época, que foi, e acabou criando um impacto na primeira caminhada, que tinha outros religiosos. Né? Então, esse que é a esfera de trabalho, né, de militância nossa, até na própria academia, porque o espaço acadêmico é um espaço de troca, e como é que esse trabalho tem influenciado também em outros campos, né, esse diálogo. Mas não podemos generalizar nem para um lado nem para o outro, porque tem gente boa de um lado e gente boa do outro. Né? Nós temos que sempre levar em consideração que por trás da marcha, da ideia de marcha, o que é a ideia de marcha? É o destruir o outro, eu ganhar o outro, ocupar o outro. Está justamente o fascismo, que é o que está acontecendo aí, que aconteceu, né? É o que está justamente no poder hoje que nós estamos vendo, né? Essa ideia, essas alianças. E nós temos que caminhar, porque caminhar é isso que você está falando, né? Você dialoga, você troca, você tem que escutar, né? Você tem que aprender, entendeu? Quando você caminha, né, você faz uma troca e busca uma sociedade cada vez melhor, mais democrática, mais aberta, da liberdade. E se observar, o Cristo não baixou, né? Cristo caminhou. Né? Esse é um aspecto interessante. Machado veio lá justamente com a Igreja Católica, né? Quando vai para o Oriente Médio, aquilo lá é que é marcha, né? A cruz e a espada. Né? Então, o religioso, o que é chamado o religioso, né? Tem que ter o espírito da troca, né? Da troca e do respeito ao outro. E até o outro não ter, na verdade, não acreditar em nada. Tem fé em alguma coisa, mas não é no sagrado, que todos nós, como religiosos, acreditamos em algum sagrado. Então, esse é o trabalho, esse é o Ivani, que você conhece, tem trocado com todo mundo, e é isso que eu tento fazer e tento acompanhar. Então, aí, muita gente aí no Sergipe, eu estou vendo, né?
estão falando aqui alguns individuais de matriz africana, até que provocaram essa aproximação com você, né? São pessoas muito interessantes. Eu brigo com ele, não, caminhada para o Oxalá. Eu digo, não, rapaz, não é Oxalá, tem que ser mais amplo, tem que caber todo mundo. Se tu só botar o Oxalá, o cara não vai. Como é que é? A liberdade religiosa, o cara vai, entendeu? Porque a liberdade é mais ampla. A liberdade, a galera vai. Então, são esses papos, essas conversas, esses aprendizados que nós vamos fundo trocando. Bacana. O senhor expôs várias questões importantes, eu acho interessantes, né? Acho que uma delas, né, é exatamente como certas questões foram construídas e que continuam ainda sendo difíceis, né, de serem desconstruídas, né, como esse tipo de olhar mais eurocêntrico, né, que acaba excluindo as outras partes, coloca a Europa como centro do mundo, uma Europa cristã, vamos dizer assim, como centro do mundo, e ignora outras importantes civilizações. Até no fim das contas, o senhor tocou numa coisa que é essa construção de uma ideia de ser humano, e ao construir essa ideia de humano a partir de um pensamento muito mais europeu, e o ser humano dentro desse perfil da renascença, do iluminismo que está surgindo, e quem não se encaixa nisso passa a ser classificado como não sendo humano, né? Então, esse humanismo renascentista, que às vezes é um tanto exaltado, esse projeto de humanismo renascentista, ele, de certo modo, contribuiu para o processo de colonização, né, do mundo, porque criou uma divisão entre civilizados e selvagens, ou humanos e não humanos. Então, africanos não são humanos, indígenas não são humanos, né, passam a ser vistos como lugares que precisam ser dominados, conquistados, para onde se leva a civilização, e junto com essa ideia de civilização vai a religião junto, né? E nesse caso a religião cristã sempre caminhou junto. No caso do Brasil, com a colonização havia também um projeto salvacionista, né, de trazer também a igreja, trazer também a religião, tanto para a conversão dos índios, e também na forma como esse discurso foi usado também para fortalecer, né, certas ideias relacionadas também aos africanos que começam a ser trazidos depois como escravos, vamos dizer assim. Então, são questões interessantes. Então, você citou, os amigos estão acessando a live, o professor Romero, o Irivan, a Lígia Borges, né, várias pessoas dando saudações. Provocaram esse nosso encontro, o professor Romero, né, foi ele, o Irivan e a Lígia. Agora há pouco ela até sugeriu, né, a possibilidade de, num futuro breve, de nós o trazermos aqui para Sergipe, para algum evento da Universidade Federal. E já fica, de uma certa forma, a ideia sendo colocada, e a gente vai só conversando para ver qual pode ser a melhor oportunidade, né? Mas, ainda continuando nessas provocações que foram levantadas pela sua reflexão, a gente tem acompanhado, né, um pouco à distância, né, esses problemas que têm ocorrido no Rio de Janeiro com os irmãos das religiões de matriz africana, né? Você citou que alguns desses problemas acabaram dando origem a essa caminhada por liberdade religiosa, que vem ocorrendo, se falou, desde 2008, foi? A primeira foi em 2008. A primeira vem em 2008. Como esta situação está hoje no Rio de Janeiro? Como esse cenário está hoje no Rio de Janeiro, assim? Dessa questão de... Ele continua tenso, porque se você observar que você tem no poder público, né, espaço de poder, dirigentes que falam, tem essa postura
de não reconhecer o outro, né, e de querer reafirmar uma verdade absoluta, muito interessante isso, né? Seja desde o governador que te vai dar tiro na cabeça, na favela, porque são negros. Esse pensamento ele é geral, se você observar. Não é só dos neopentecostais. Eles são os que mais falam, mas está na formação de todo mundo. Está na formação até de quem não é religioso, porque a academia reproduz esses valores, né? Humanista, iluminista, que todos nós conhecemos, né? Mas uma coisa é virar prática em si, virar uma ação social, virar uma atitude social. Então você tem um prefeito que, logo assim que entra, cria problema com a escola de samba, cria problema com as religiões de matriz africana, embora ele até fala muito menos agora, mas na sua prática ele aparelha o Estado, né? A partir de pessoas só da sua confissão religiosa, faz a intermediação com o cardeal, porque ele convém num dado momento, né? E tira todo o apoio do ponto de vista que sustenta essa cultura de origem africana. Ora, você tem uma esfera política que se coloca assim desde o presidente da República, que diz que o Brasil é um país ocidental cristão, né? Judaico-cristão. Você imagina na comunidade. Eu moro no Morro da Mangueira, né? Eu moro na Mangueira. Né? Nasci, não fui criado aqui, mas voltei depois, moro aqui. Mas você sabe que, por quê? Se você tem um pastor, porque o que eu tenho dito, não é só a fala do cara, ele aprendeu isso em algum lugar, ele aprendeu no seminário. A formação do seminário, o cara aprende lá, né? Demonizados, ele aprendeu. Então, quando ele chega numa igreja ele fala isso vira atitude. Então, a intolerância não pode ser olhado só pelo ponto de vista da atitude individual. É da construção que é feita e vira uma atitude, né, na sociedade. E aí você tem também um problema, no caso do Rio de Janeiro, mais específico, quando você teve um governador que se disse evangélico, que ele convinha lhe dizer que, na verdade, ele se converteu por interesse de uma disputa eleitoral, ele ia ser presidente da República, e sabia que aonde não tem nada tem igreja, porque as pessoas esquecem disso, né? Seja na comunidade pobre, seja no interior, tem uma igrejinha lá, entendeu? Então, isso vira uma máquina importante do ponto de vista eleitoral. As pessoas viram assim, né? Tanto que a configuração muda a partir daí. Você vai ter vários evangélicos que foram políticos e que não colocavam a sua religião como ponto fundamental. Né? E mudou muito nos últimos anos. Você tinha vários. No Rio de Janeiro teve Batista, teve o Souza Marques, que foi Batista. Todo mundo sabia, mas não era isso que se dava na relação. Até porque o reformado ele tem uma visão de que o Estado é o Estado, né? O Estado é uma coisa, essa cultura é muito dos reformados. Mas os pentecostais não. Né? Os neopentecostais. Na verdade, eles têm interesse de entrar no Estado, né, para poder dominar a máquina do Estado e fazer a sua política. E uma coisa que a gente tem que observar, por que o conflito... Aí você teve esse governador que fez isso e entrou nas esferas, né? Onde ser da religião desse segmento era importante para ser promovido. Fosse na polícia, fosse para ser diretor de escola, e entrou nos presídios. Tem os seus efeitos no presídio. No caso da escola pública, por que cresceu o debate na escola pública, a intolerância na escola pública? As pessoas esquecem de um detalhe. Os pentecostais, a Assembleia ainda tem alguma coisa, mas não muito, mas os neopentecostais não têm escola própria como os reformados. Os reformados têm escola própria, privada. Né? Esses grupos não têm. E como eles estão hoje muito presentes nos lugares mais pobres, obviamente seus filhos estão aonde? Na escola pública. Não é à toa que eles têm, eu sempre brinco, os reformados estão mais voltados para a área da medicina, da ciência, né? Para a economia, para o direito, aquilo que controla o Estado a partir de outras lógicas econômicas, inclusive, né, e políticas. Já os neopentecostais, se você observar, cresceram muito no campo da educação, do serviço social e da psicologia. Onde são as áreas, na academia, onde você tem mais confronto hoje também está lá. Então, obviamente, esse conflito vai estar na escola pública. Então, você observa que eu fiz um relatório sobre tolerância religiosa, né, em 2015,
E esse relatório diz muito nitidamente isso, ou seja, onde está a intolerância num primeiro momento, né? Está no desconhecido, que é aquele caso da menina que tomou a pedrada aqui no Rio, passando na rua, para o pessoal entender. O segundo está na relação de vizinho, né? A relação de vizinho hoje virou uma coisa ruim de se conviver, né? E depois você vai encontrar onde? Na escola. O professor de uma escola pública, ou a coordenadora da escola pública, exemplo, você não pode ter festa junina, que é idolatria. Né? Tu imagina no Nordeste, deve ter esse conflito em algumas prefeituras. O cara se elege prefeito e não quer fazer festa junina. E já virou cultura popular, na verdade, né? Tem sim suas influências religiosas, mas virou cultura popular, que todo mundo ia. Né? Então isso virou um problema, está virando um conflito. E depois você tem, então, na família. Hoje tem problema que pessoas que se casam, né, têm filhos, ou vira neopentecostal, não quer que a avó vá assistir, tem brigas aí homéricas com relação a isso, virou um conflito. Então, se não entender como é que essas questões se dão nas formulações que são feitas no ambiente do religioso, mas não é só do religioso, porque não, aí eu seria um responsável de achar que só os neopentecostais têm essas atitudes, porque todo pastor que é formado aprende que nós somos do demônio, que essa cultura é do demônio, isso é da formação, tem uns que rompem com isso, né? Rompem com isso. É o caso agora que eu tenho visto de alguns evangélicos, por que alguns neopentecostais passaram a bater na universidade pública? Porque muitos jovens passaram aí para a universidade, né? Na universidade ele é obrigado a estudar outras matérias que não são confessionais. E aí abre o seu horizonte de crítica, né? Por isso que passou a perseguir. Todos os pastores, né, como você e outros que eu conheço, que vai para o campo da academia, acaba vindo o debate para outras questões. Né? A fé é uma coisa, a compreensão da fé, ou a lógica teológica é uma, e você compreender a realidade da sociedade plural é outra. Então você acaba sendo mais aberto. Né? Então isso passou a ser um problema, um incômodo. Incômodo também para os pastores que pensam assim. Eu dou o exemplo do Kleber Lucas, que é meu aluno lá na UFRJ, né, que foi visitar um candomblé comigo, e tu viu o rolo que deu, a confusão que deu. Né? E hoje eu tenho visto que ele tem crescido muito na reformulação dele, ele tem falado de uma forma, né, mais aberta, que a gente tem que abrir um diálogo com essa massa neopentecostal negra, né, que é muito grande. Né? Então, a intolerância, mas não é só aqui no Rio, não. Ela está no Brasil todo. Tu cresce no Brasil todo. Você tem problemas sérios aí mesmo, em Aracaju, às vezes os meninos aí falam comigo, em Sergipe, tem problemas sérios aí. Você tem na Bahia, né? E cada vez mais que esses grupos chegam no poder, porque uma coisa era o silêncio antes, né? O pessoal era mais silenciado, aquilo acontecia. Mas quando vira uma expressão pública, uma fala pública, e questão também nos meios de comunicação, virou, de fato, uma atitude social. Então, se o meu pastor fala, eu estou autorizado a fazer. Não dá para eu vi um pastor, às vezes, se um grande pastor, não, a gente não manda quebrar ninguém. Se o cara é maluco, eu digo, você não manda, mas você induz. Ué, quando você demoniza, quando você faz isso, você está induzindo. Você não pode dizer que você não é responsável. Que é muito comum dizer, mas está do indivíduo. Assim como o racismo, né? Não é do indivíduo. Porque toda a esfera nossa do chamado do conhecimento, né, reproduz esse valor ocidental, eurocêntrico, né, racista. E o Brasil é pior porque não é na lei, é subliminar, né? É construído na subjetividade. Então cresce aqui por conta disso. Mas também cresce a resistência, onde você tem a maior caminhada contra a intolerância, onde tem mais repercussão, é o trabalho que é feito aqui. Porque se construiu a aliança. Né? Porque o candomblessista no Rio nós somos minoria. Na Bahia também é minoria, eu costumo dizer. Por mais que culturalmente tem uma expressão mais pública e forte, mas é minoria. Como a Bahia também é minoria. Né? Embora tem muita gente que tenha a chamada dupla pertença. O pessoal que é católico que é dupla pertença, né? Está na igreja no horário e na noite está batendo tambor em outro canto. É chamada dupla pertença. Que nós chamamos. Já com os evangélicos é mais difícil ter essa dupla pertença. Por quê? Mas por que tem essa disputa? É uma disputa também de
de mercado, porque, no fundo, os neopentecostais, eles têm uma questão interessante que o William Seymour trouxe, né? Que é o avivamento, né? Que é receber o Espírito Santo, entendeu? E o receber o Espírito Santo, tanto que ele rompe com a ideia dos reformados, né? Que é a questão da razão, né? Então, ele tem que, essa experiência africana, você tem que receber alguma coisa. Mas qual é a diferença entre você receber o Espírito Santo e outro receber acabou? É transe, né? Então, nesse jogo da demonização, tem também a ver com isso, com o mercado. Você trair o cara ali onde ele acha que ali é negativo, é ruim, e passa para o lado que aqui é bom, que aqui é o sagrado mais importante. Se você observar, está presente na Bíblia. Eu costumo dizer isso, se você ler o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele é falado através do quê? Do oráculo sagrado, quem estudou sabe muito bem disso, né? E faz as oferendas. E Deus falava com você como por sinais. Era a força da natureza. Ele nunca apareceu para ninguém na forma humana. O Novo Testamento é uma construção muito influenciada pelo iluminismo, né? Onde seu filho se fez homem. Que é justamente esse período do século XVIII e século XIX, né? E aí o humanismo entra com uma expressão muito força, e é onde os pastores passam a ter a formação intelectual, passa a ter uma força muito grande, e a escrita, né? A Bíblia tem que ser lida. Né? Uma coisa que era controle de uma minoria, você passa a popularizar, que é a coisa que a reforma vai fazer com a questão da imprensa, com Gutenberg. Né? Vai popularizar. Então aí várias interpretações passam a existir. E várias distorções também passam a existir a partir disso. Então, isso é uma construção do ser humano, não é do divino. Isso é da construção social, cultural, moral dos grupos humanos. Não tem a ver com o divino. O divino, com certeza, não é isso. Né? Então, essa lógica de eu estou autorizado a interpretar o divino, fazendo a minha hermenêutica, que aí passam os seus valores, que são extremamente... Tanto vão passar os valores que são ruins, como passam valores bons também, né? Do respeito, de estar junto. Então, você vê que é uma construção. Não tem uma verdade absoluta. Então, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, isso tem crescido e nós temos que frear isso. Isso é ruim para todos nós. Até para os reformados, eu acho. Né? Porque, no fundo, eu penso que todos correm risco. Né? Os católicos também sabem disso, porque eles fazem idolatria, né? Então, essa é uma questão que você tem que pensar em forma diferente aí de lidar. Há algumas pesquisas mais recentes, né, que já apontam que daqui a pouco mais de uma década os evangélicos ultrapassarão o número de católicos no Brasil. E quando se fala em evangélicos, na verdade está se falando de pentecostais, na verdade. Né? Porque hoje, vamos dizer, 70%, né, 70% dos evangélicos brasileiros são pentecostais ou neopentecostais. E é exatamente este grupo que mais cresce, não só no Brasil, na América Latina como um todo. Né? Tem uma pesquisa de 2014 feita em 18 países aqui da América Latina, que vem mostrando essa projeção da década que o crescimento que ocorreu da década de 60 para 2014. Né? Você tinha 90% de católicos aí até a década de 60, e houve uma redução aí para quase a metade, de 50%, 60%. E essas pessoas migraram todas para o pentecostalismo. E um dos motivos, você tocou bem nisso, né, há uma ênfase na experiência. Alguns disseram assim, não, eu deixei o catolicismo porque o pentecostalismo me oferece um modelo de experiência com Deus, né? Um tipo de experiência pessoal, vamos dizer assim, usa muito essa descrição. E, de fato, esse tipo de modelo, as tradições protestantes mais históricas, né, como reformados ou batistas, e para não oferece tanto, elas têm uma proposta mais racional, e parece que as pessoas estão buscando algo mais no campo da experiência, e essas igrejas, elas conseguem atender esse público. As pessoas estão consumindo isso, né, vamos dizer, esse mercado religioso, vamos dizer assim, as pessoas estão em busca de consumir esse tipo de coisa, e esse grupo religioso consegue ofertar
o que as pessoas querem consumir. Então, como parece ser inevitável, vai ser um processo que está acontecendo na América Latina toda, e fala-se até em outros países também, só que é complicado, né, quando a gente pensa que é um grupo, de fato, que tem uma estratégia de uma retomada, de fato, dos espaços públicos, de desafiar, de fato, o entendimento de laicidade, porque você quer instrumentalizar o Estado, né, para interesses de uma determinada visão religiosa, e nessa visão religiosa não há mais espaço para outras pessoas, não há espaço para uma sociedade plural, né, com pluralismo de ideias ou com pluralismo de crenças religiosas, e isso é preocupante, não, até mesmo para as autoridades, que deveriam começar a refletir sobre o que fazer no sentido de criar estratégias até para começar a trabalhar com a mentalidade das pessoas, né? Eu acho que é importante o papel que nós, como lideranças religiosas, desempenhamos. Você tocou em algo importante, que os líderes, eles contribuem para o mal e para o bem nisso, porque eles induzem, né, as práticas de violência e intolerância. Quando eu cresci, eu desde a adolescência venho de uma família católica, e os meus antepassados são de uma comunidade quilombola aqui em Sergipe. Então a minha formação familiar, de uma certa forma, está próxima a religiões de tradições africanas. Apenas por questões da vida mesmo, eu acabei me tornando, vamos dizer assim, protestante. Primeiro dentro de um contexto pentecostal e depois vim para o presbiterianismo. Foi essa experiência que acabou ocorrendo. E por diversas vezes, eu posso dizer, porque eu vi isso acontecer dentro de igrejas, de pastores que chegam, né, para os seus fiéis, e se tem, por exemplo, um terreiro de candomblé ou de umbanda ali na vizinhança, de gente de chamar os fiéis para ir para a porta dos terreiros durante as madrugadas, orar, ungir porta de terreiro para que o terreiro feche as portas. E ele não para pensar que com esse gesto ele está incitando a violência. Por que você quer fechar que as portas de um templo de uma outra religião seja fechada? Você gostaria que algo semelhante fosse feito com sua igreja, né? Hoje eu uso como argumento, né, para as pessoas que estão muitas vezes sobre a minha responsabilidade, dizer, olha, no passado, quando os protestantes chegam ao Brasil, como minoria religiosa, foram perseguidos pela maioria católica, né? Aqui no Nordeste, sofremos perseguições, principalmente dos capuchinhos, uma figura como o Frei Damião, por exemplo, né, que ia em cidades do Nordeste, incitava a população a ir para a porta de templos na hora dos cultos para atrapalhar o culto, incitava a população a jogar pedra, expulsar pastor da cidade. Eu digo, então, o que vocês estão fazendo hoje é a mesma coisa que os católicos fizeram com os evangélicos no passado. Então, se vocês não conseguem respeitar por outras razões, né, por certas limitações, respeitem pelo menos raciocinando dessa maneira, pensando assim, olha, o que eu não gostaria que fosse feito comigo, eu não desejo para o outro. Né? Isso para ser bem simples, se bem que eu entendo que precisa de muito mais. Eu acho que, de fato, há muita responsabilidade de padres, de pastores nesse processo, né, de como trabalhar isso com as suas comunidades. Eu lido há algum tempo, tanto em ambiente de universidade, com disciplinas sobre diálogo religioso, conteúdo mais teórico, mas muito mais do que a teoria, já há algum tempo eu venho promovendo encontros de diálogo interreligioso, e essa convivência tem sido muito boa. E tenho estimulado, por exemplo, embora aqui em Aracaju, eu estou formando uma comunidade aqui da Igreja Presbiteriana Unida, que nunca existiu aqui em Aracaju. É uma tradição do presbiterianismo que é nova aqui em Sergipe. Então, a gente está tentando, desde o ano passado, formar uma comunidade
né? Mas, por exemplo, já nesse ano, no início de janeiro, quando teve aqui a caminhada para Oxalá, organizada aí pelo Irivan, pelo pessoal, consegui levar um grupo da igreja, né? Levei um grupo da igreja pequena que está começando, nós vamos para a igreja, levamos uma faixa, então, para possibilitar a convivência, né? Possibilitar a convivência, para você aprender a respeitar, pelo menos, porque você convive e percebe que ali há um outro ser humano, que só quer o direito de cultuar, de educar suas crianças, né? de professar sua fé com liberdade, tendo paz, né? E conviver pacificamente dentro da sociedade, e quebrando, né? Quebrando essas barreiras de ambos os lados, né? Porque às vezes quem é machucado também fica desconfiado, fica receoso, né? E criar essa convivência ajuda a quebrar essas desconfianças, e o conhecimento é um caminho para, vamos dizer assim, para eliminar essa ignorância, vamos dizer assim, que contribui para esses atos todos de violência, né? De um modo geral. Se você observar, uma coisa que é importante observar é, primeiro, os neopentecostais evangélicos não chegam ao poder do executivo sozinho, não tem força para ir sozinho. Chega apoiado pelos neopentecostais católicos. Tem que observar que tem uma ligação aí. Olha aí a presidência da República. É nítido. Essa aliança é muito clara. Né? As pessoas, não foi agora que houve uma briga, que foram lá na presidência pedindo não sei o quê, a CNBB reagiu, né? Os donos dos meios de comunicação. É muito parecido esses setores que nós temos que perceber. Mas há também, eu tenho observado, na própria sociedade, uma certa reação, né? De que esse trabalho de diálogo ele é fundamental. Eu te dou um exemplo, o desfile da Escola de Samba aqui da Mangueira. Né? E a escola me chamou, eu moro na comunidade, obviamente, pediu primeiro que eu organizasse um grupo de pessoas que pudesse ir lá na quadra para conhecer o enredo, né? Para ver o enredo no barracão, e foi luterano, presbiteriano, tudo foi lá. Batista, alguns. E depois pediu que eu organizasse 20 lideranças religiosas para isso na frente da escola. Eu fiz com a Luz Marina. Né? E você viu a reação da população. Aqui no Rio, a maioria das igrejas boicotaram. Né? Trabalharam contra algumas, não sei o que e tal, e a gente ali quietinho, costurando e tal. Mas quando botou o pé na avenida, a reação das pessoas que assistiam, né, viralizou rápido. Então, você mostra que no maior tempo do carnaval, não onde você está, você vê que há pessoas, tem gente do Brasil todo ali, né, que reagiram com maior simpatia. Todo mundo achou que ia ser o contrário, e não foi. Tanto que as lideranças religiosas conservadoras, que foram contra, num primeiro momento, não quiseram atacar depois. Falaram uma coisa ou outra e tal, mas fazer um ataque público, ninguém fez um ataque público. Não fizeram para manter os seus espaços, no seu grupo, que, afinal de contas, é do mundo, né? O carnaval é do mundo. Mas o enredo em si, né? E a reação das pessoas quando nos viram na avenida foi impressionante. Foi além do que a gente, que nós pensamos, imaginamos que pudesse ter. Né? Então, se observar, tem uma esfera da sociedade que ela está um pouco cansada com isso também. Né? E nós temos que dialogar com essa galera e, ao mesmo tempo, dialogar com essa massa pobre, né, que está nesse campo. Por isso que eu sempre tenho apostado no Kleber Lucas, justamente por isso, que ele é um cantor gospel, popular e negro. Então, eu acho que ele pode muito mais atingir esse pessoal na esfera da subjetividade, na esfera do que eu. Né? Então, a gente tem que pensar como que nós vamos construir esse diálogo, mas também construir possibilidade de lideranças que sejam referência e que digam que esse não é um bom caminho. O caminho do diálogo ele é o melhor. Essa habilidade nós vamos ter que ter. Evidentemente, nós não temos. Porque, às vezes, eu sempre digo aqui no Rio, que às vezes vem um campo progressista evangélico, ele é evangélico.
Ele é Professor, religião hegemônica. professor, só um instante, é porque o Instagram ele tem um tempo aqui. Aí ele abriu a Tá. contagem para encerrar. Mas encerrando, eu vou reabrir para o pessoal acessar novamente para você dar continuidade ao raciocínio. Aí ele vai fechar aqui automaticamente, mas eu vou reconectar, aí reintroduzo novamente.